Olá, queridos amigos! Começou o nosso programa, estamos mais uma vez juntos, reunidos, esperando você para nós entendermos, conhecermos mais uma história das grandes mulheres da Bíblia. Comigo aqui, para nos ajudar nesse entendimento, eu tenho a Catarina, muito obrigada. Catarina, professora do EDAP, Escola Diocesana de Agentes Pastorais. Se você ainda não fez, faça, porque é apaixonante. Se você fez um dos módulos, faça o outro, porque também vocês vão não só completar o conhecimento, como vão descobrir coisas que normalmente a gente não fica sabendo. Né, Catarina? Isso. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez. Agradecer também à professora Amélia, que sempre está à frente do CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, é quem nos fornece, nos patrocina esses livros, que eu aconselho e recomendo a vocês para completar todo esse conhecimento daquilo que nós estamos estudando, né, Amélia? Agradeço a sua presença também. Eu é que fico feliz de estar aqui. Nós estudamos semana passada e conhecemos uma figura fantástica, Débora. Eu só ouvia falar da palmeira da Débora, mas não sabia a história da Débora. E fiquei apaixonada porque, além de ser uma grande juíza, foi também profetisa, né? Eu vou pedir que a Catarina faça um resumo do que nós vimos semana passada. O que nós vimos na semana passada foi que dentro do livro dos Juízes, né, que nós já falamos bastante sobre ele, tem uma única mulher que foi considerada como juíza, que foi a Débora. E aí nós falamos que o poder dela deve ter sido tão grande, não só como juíza, mas como profetisa, para ter o nome dela incluído na história deuteronomista, que o livro dos Juízes faz parte. Então nós vimos que Débora era destemida. Ela juntou várias tribos para poder se defender contra o rei Jabim, né? E que tinha esse rei tinha como general o Sísara, e a Débora chamou o Baraque para ajudar ela. E o Baraque, nós vimos até que acho que ele ficou com medo, né? Ele falou que ele só iria se a Débora fosse junto. E a Débora falou para ele assim: tá bom, eu vou junto com você, mas a vitória não será sua. A vitória será dada a uma mulher. E aí, quando a gente está vendo essa parte, pensa que a vitória vai ser dada para ela, Débora, né? Mas na realidade não foi. Aí nós vimos que depois que Javé venceu os exércitos de Sísara, ele fugiu a pé e se escondeu nessa tenda da Quenita, né? Da Jael. E a Jael fez tudo aquilo que ele pediu, deu leitinho para ele dormir, cobriu ele com o manto, que ele falou assim: não, você pode me cobrir para ninguém saber que eu estou aqui, e se alguém perguntar se tem algum homem aqui, você diz que não tem, né? E ela fez tudo direitinho, porque jamais na cabeça do Sísara ele ia imaginar que uma mulher poderia oferecer algum tipo de perigo. Porque a mulher tinha que ser submissa, a mulher fazia aquilo, tudo que o homem pedia. E ela fez, ele pediu água, ela deu leite, né? Colocou ele deitado, cobriu ele todo, ele dormiu porque estava muito cansado, e ela foi lá, pegou uma estaca e cravou na fronte dele e matou. Então a vitória foi dada na mão de uma mulher, que é a Jael, e aí essa história de Débora, como juíza e como profetisa, fez parte da Bíblia, numa época em que só os homens tinham mesmo a sua consideração como pessoas importantes para fazer parte da Bíblia. E aí eu só queria deixar que uma vez me perguntaram, né, aonde que se encontrava a história de Sansão na Bíblia, né? Não que ele seja uma mulher, vai ter a Dalila, mas nós não vamos falar sobre isso não. Aí me perguntaram, eu aproveito e digo para todos vocês que a história de Sansão, ele está no capítulo de Juízes, de 11 até o 16. Não, okay. Do 13 ao 16. Tá. E Dalila só vai ser conhecida como a cabeleireira, né? É. Aquela que cortou o cabelo para vender, de certo, o cabelo de Sansão. Mas então, por favor, para que a gente possa mergulhar na história de hoje, abram o livro de Samuel. Nós vamos pegar o primeiro capítulo. Agora, nesse comecinho, vamos ler do 1º até o 10º versículo. Houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Sufi, um efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Ana era o nome de uma e a outra chamava-se Fenena. Fenena tinha filhos. Ana, porém, não tinha nenhum.
Anualmente, aquele homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios a Yahvé dos exércitos em Silo. Os 2 filhos de Elim, Ofne e Finéias, sacerdotes de Yahvé, estavam ali. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse mais, dava apenas uma porção escolhida, pois Yahvé tinha fechado seu seio. A sua rival também a irritava, humilhando-a, porque Yahvé tinha fechado seu seio. E assim fazia Eucana todos os anos, sempre que eles subiam ao templo de Yahvé. Fenena a ofendia, e Ana chorava e não se alimentava. Então Eucana, o seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que teu coração está triste? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, no limiar da porta do santuário de Yahvé. Na amargura de sua alma, ela orou a Yahvé e chorou muito. Então, e aí, Amélia, como que nós vamos começar a entender? A gente está vendo aqui uma contextualização, né, de toda a hierarquia, toda a antecedência de Ana e vendo o sofrimento pelo qual Ana passa, né? Então, essa história dela está no livro de Samuel. Uhum. A gente fala que Samuel foi profeta e foi juiz. Então, quando nós começamos a ler, vai começar a contar a história de como é que vai nascer Samuel e depois como vai ser a missão dele. Então, o livro de Samuel, ele vai contar o seu nascimento, né? O seu nascimento, depois ele vai agir, o seu chamado, ele vai agir como juiz, e quando começar a monarquia, né, ele vai ser então o profeta. Porque assim, enquanto estão as tribos, não tem rei, tem só o juiz, que a gente viu no programa passado. Quando começar a monarquia, então, o juiz se torna um profeta, aquele que vai cuidar para que o rei não desvie das promessas de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o papel do juiz ia ser conduzir o soberano. Ele vai acabar sendo profeta, que nas tribos não tinha sacerdote, tinha os levitas que cuidavam do sagrado, certo. Desse cuidado para seguir a lei do Yahvé. Agora, com a monarquia, o juiz passa a ser profeta para cuidar, para que o rei cumpra a aliança estabelecida com Deus, que é viver segundo o projeto de Deus e só amar a Deus. E o que você leu começa falando, então, que tem um sacerdote que chama Eucana, e ele tem 2 mulheres. Ele pode ter mais, 2, 3 que ele quiser. O homem pode. Aí fala que uma mulher dele, a Fenena, ela tem filhos e filhas. Aí mexe com a Ana, que a Ana, e o texto falou 2 vezes que Deus tinha feito estéril. Para o conceito da Bíblia, o homem coloca a semente da vida na mulher. Se a mulher não engravida, ela é amaldiçoada de Deus. Deus a fez estéril. E isso faz a mulher ser muito humilhada na família. Se ela casa, ela é esposa de um sacerdote e ela não lhe dá filhos, né? Uma vergonha muito grande, é muito humilhante para a mulher. E a outra mulher, você percebe a rivalidade da outra, porque ela tem filhos, né? E quando o sacerdote todo ano sobe até o templo para fazer o seu serviço lá, ele dá porção boa e grande para a mulher que lhe deu filhos. E para Ana uma pequena porção. E aí ela se sente cada vez mais humilhada. Então ela chora e não come pela humilhação. Aí, olha só, aí o marido fala: ô Ana, por que você está chorando e não come? Né? E por que aflige o teu coração? Por acaso eu não sou mais importante para você e você não é para mim? Você é melhor para mim do que se tivesse 10 filhos. Ele tem filho, né? Ele não é amaldiçoado, não é excluído. Ela não tem filhos e ela chora, né? E ele muito macho. Você vale para mim, eu valho para você mais que 10 filhos. Para que você precisa ter filho? Mas ela sabia por quê. Aí depois que comeram, né? Ela levanta-se
Aí entra um personagem que o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à entrada do santuário. Aí ele estava sentado lá. Aí Ana, então, cheia de amargura, chorando muito, ela vai fazer suas preces ao Senhor. Aí você vai ler o que vai acontecer aqui agora. É só uma coisinha. Desses nossos, porque nós temos as pessoas que nos assistem são também protestantes, né? E a Bíblia protestante, ela não tem o nome Fenena, tá? Então, se você pegar a Bíblia do Almeida ou a tradução brasileira da Bíblia, qualquer uma usada pelos protestantes é Penina. 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 É a mesma mulher, né? Então, para a gente continuar a saga de Ana, acompanhe aí a partir... Vou pegar aqui do 10 para a gente entender. Nós vamos até o 20. Até o 20, isso. Na amargura de sua alma, ela, Ana, orou a Yahvé e chorou muito, e fez um voto dizendo: Yahvé dos exércitos, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esquecerás de tua serva e lhe darás um filho homem. Então eu o consagrarei a Yahvé por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Como prolongasse sua oração a Yahvé, Eli observava sua boca. Ana apenas murmurava. Seus olhos se moviam, seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir o que ela dizia. E por isso Eli julgou que ela estivesse embriagada. Então lhe disse Eli: Até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho. Ana, porém, lhe respondeu assim: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho nem bebida forte, derramo a minha alma perante Yahvé. Não julgues a tua serva como uma vadia. É por excesso de sofrimento e de afrontas que tenho falado até agora. Eli então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pedistes. Respondeu-lhe ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. E a mulher seguiu o seu caminho, comeu o seu aspecto, e seu aspecto não era mais o mesmo. Levantaram-se bem cedo, e depois de terem prostrado diante de Yahvé, voltaram sua casa em Ramá. Eucana conheceu sua mulher Ana, e Yahvé se lembrou dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, porque disse ela: Eu o pedi a Yahvé. Vamos ficando por aqui. A gente vai ver que Samuel, então, é fruto de um grande clamor de Ana para que aquela humilhação e aquela subserviência a que Eucana a submetia, Fenena a submetia de forma muito especial, pudesse cessar, né, Catarina? E a gente vê aqui que, como já teve outros programas também, nós vimos outras mulheres estéreis, né? Sim. Nós vimos outras mulheres estéreis Sim. que nasceram o filho Isaac, né? João Batista, que nós vamos ver ainda futuramente. E também uma das características de mulheres estéreis, aquele que eu falei para vocês que está no livro do Juízes, o Sansão. O Sansão também é filho de uma mulher estéril, né? E aí nós estamos vendo que, inclusive, o Eli, né? Ele acha que a Ana está embriagada, né? Bebeu demais. Bebeu demais, porque acontecia isso mesmo nas festas. A gente vai ver isso aí nos profetas. Mas tinha ela uma dor tão grande, porque ela não poderia ser mãe, que ela clamava e em voz alta, e acho que devia estar até gritando, né? Devia estar até gritando para dizer: vê se você olha para mim. Né? Você vê a Fenena ou então a Penina, a mesma pessoa, ela tem filhos e filhas. E eu mesmo sendo, só estamos conjecturando que ela deve ter falado isso, não está escrito aqui não. E eu, como a mais amada de Eucana, não tenho nenhum filho. Então olha para mim, olha para a miséria da sua serva, porque eu preciso ter um filho. Tem que for um, né? E é filho, não é uma filha. Tem que ser homem. Tem que ser homem, né? E aí a gente vê que o Eli, ele achou que ela estava embriagada, ele também se penalizou da Ana,
e falou para ela assim, não, que Javé ouça a sua súplica e que você possa conceber um filho, para que você possa ser uma mulher agora respeitada. A gente vai ver também que a Fenena, ela ria, né, da Ana, assim como também Agar ria de Sara. Né? Então a gente vê que a esterilidade é realmente uma coisa terrível para a mulher naquela época. E eu estou vendo você falando aí, Catarina, me veio à mente que as mulheres se submetiam a esse poder desagregador e desestabilizante da mulher em não poder gerar filhos. A gente vai ver que hoje isso está nas mãos da mulher. Hoje a mulher escolhe ter ou não ter filhos. Porque hoje a mulher não ter filho vai mostrar que ela é até mais poderosa. Olha, eu defino se eu quero filho ou não a hora que eu quiser. E os maridos não são cobrados, ou melhor, os maridos não cobram as suas mulheres desses filhos. Né? É uma coisa estranha como a mentalidade do povo mudou ao longo de tantos anos, né? Muda, Ana, mas tem muito, eu conheci casais que se separaram exatamente porque o homem queria ter filho e a mulher não queria ter, né? Mas o interessante aqui nessa nossa história era um ultraje para a mulher, né, ser considerada estéril. E às vezes a esterilidade era masculina, mas não se tinha como ver isso naquela época. Isso, né? Não tinha ciência ainda que provasse que a esterilidade não era da mulher e sim do homem. Mas aqui no caso, vai se colocando que era da mulher, porque assim como Abraão teve filho com Agar, então ele não era o estéril. Aqui como o Elcana também teve filho com a Fenena, também não era estéril. Então fica bem caracterizado que o problema é da mulher. Eu vou pedir um pequeno intervalo para que a gente possa se organizar e você também, já voltamos com a história de Samuel.